turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, e quando eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e levarei vós para mim. Então, queridos irmãos, a vida, mesmo com seus altos e baixos, ela é boa. A gente gosta de viver. Mas nós temos um céu por herança. Nós temos um céu que aquilo que Paulo diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus nos preparou. Então eu não sei o que é. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu o meu coração. Não sei o que é. Mas Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra até todas as coisas, até as profundezas de Deus. Equivale dizer que mesmo que seja limitado pouco, nós temos assim uma pouca compreensão da dimensão do céu, das coisas de Deus. E nós não podemos se esquecer jamais disso. O homem deve ser sincero e verdadeiro. Ele deve dar o que tem. Eu quero abrir a Bíblia em Lucas, sentados como estamos, capítulo 12. É Lucas, capítulo 12, versículo 40, tá? Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Amém. Queridos, nós vamos falar nesta noite sobre a importância de vigiar. Orar não é tão difícil, mesmo que a gente não ore, mas não é tão difícil orar. Ler não é tão difícil, mesmo que a gente lê pouco. Uns lê pouco, outros lê mais, né? Mas não é tão difícil. Jejuar é mais difícil, mas se a gente tiver aquela vontade, a gente faz. Vir para a igreja, cantar, cultuar, não é tão difícil. Mesmo que muitas vezes a gente perde tempo e não faz o que é para fazer. Mas vigiar, na minha concepção, é uma das coisas mais difíceis na vida do cristão. Por que é difícil vigiar? Porque a gente é carnal, porque a gente fica com raiva, porque a gente se entristece, porque a gente oscila, ora eu estou alegre, ora eu estou triste. E vigiar é muito difícil, porque a gente tem uma necessidade de desabafar, de falar o que está sentindo, e às vezes o que a gente está sentindo, a gente quer pôr para fora, e aquilo que a gente quer pôr para fora vai ferir a esposa, os filhos, os amigos, a própria igreja do Senhor Jesus. E pelo incrível que pareça, a igreja de Jesus é a igreja de Jesus, com seus defeitos, mas ela é a igreja de Jesus. E Jesus é bom, Jesus é amoroso, Jesus é especial. Então, para mim, vigiar é uma das coisas mais difíceis, não é? A gente tem consciência do que é certo e do que é errado, mas a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa cobiça as coisas que não é para cobiçar. E a Bíblia ensina que nós temos que vigiar. Vigiar, o que é vigiar? Vigiar é estar atento, em prontidão, de olhos abertos e observando tudo o que está ao seu redor. Isso é vigiar. Na vida espiritual, na vida cristã, nós precisamos viver assim. Glória a Deus, aleluia. Culto bom, culto abençoado, culto onde a gente se extravasa, derrama a nossa alma na presença do Senhor, aonde nós oramos, lemos e meditamos na palavra, ouvimos a palavra, que é um alimento espiritual para a nossa vida, cantamos, somos abençoados, fazemos as nossas petições para o Senhor. Mas vigiar é estar em prontidão, de olhos abertos e observando tudo o que está ao nosso redor. Vigiar, ele é importante porque é um mandamento do Senhor Jesus. Por que devemos vigiar? Ou como devemos vigiar?
A Bíblia ensina que nós devemos vigiar, irmãos, mais ou menos assim, com os nossos lombos cingidos. Isto é, nós devemos vigiar não despreparados. Um guarda ou um soldado, ele não pode ficar na sentinela, na vigilância, de qualquer maneira. Como é que ele fica na sentinela? Além dele ficar de olhos atentos, observando um lado e outro, ele está lá de prontidão, ele está bem vestido, bem equipado, bem calçado, com cinto. Não é assim que uma pessoa fica na sentinela, um soldado? E também o cristão, ele deve vigiar desta maneira, calçado com a preparação do Evangelho da Paz, bem vestido com as vestes espirituais, armas na mão, que é a palavra do Senhor, e atento. Então, nós devemos vigiar sim, com lombos cingidos, com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Lucas 12:35 tem essa referência. Nós devemos vigiar com as nossas candeias acesas. Deus é luz, Jesus é luz. Ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E para que a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus, ela permaneça brilhando ou acesa em nossas vidas, nossas candeias espirituais permaneçam acesas, é necessário fazermos alguma coisa. Uma candeia, uma lamparina, para ela permanecer acesa, o que é necessário se fazer? Colocar óleo, gasolina, colocar querosene, colocar azeite. Assim também, nós na nossa vida espiritual, para vigiarmos, nós temos primeiro que estar cingidos, segundo, estarmos com a nossa candeia acesa. Essa candeia, para estar acesa, nós temos que colocar óleo. O óleo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo está na vida das pessoas que aceitaram a Jesus. Mas este azeite, irmãos, ele precisa ser sempre colocado em nossas vidas. Equivale dizer que nós precisamos sempre buscar o Senhor, sempre buscar a graça de Deus, sempre buscar o poder de Deus na nossa vida, tá? Amém. Em terceiro lugar, como vigiar? Nós devemos vigiar, devemos estar na expectativa da volta do Senhor Jesus. O cristão não deve ser cristão e viver a sua vida como se nada mais fosse acontecer. Sou crente, glória a Deus e amém. Não. O cristão, ele deve vigiar na expectativa que o seu Senhor voltará. Então o crente deve vigiar dessa maneira, na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma das doutrinas que a Bíblia ensina, que o Senhor Jesus ensinou. Nós não devemos esquecer, devemos pregar, devemos ensinar, devemos conversar sobre estas coisas, e cada um de nós temos que ter no nosso coração essa esperança da volta de Jesus. Como vigiar? Devemos vigiar na expectativa da volta do Senhor Jesus. Versículo 36 diz: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então nós devemos vigiar na expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aí vem a nossa segunda pergunta: por que é que o crente tem que vigiar? Para que vigiar? Por que ele tem que vigiar? A Bíblia ensina, Jesus ensina aqui nessa palavra, que nós devemos vigiar, temos que vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus voltará. Aleluia. E a igreja sabe que Jesus vai voltar, e a igreja tem consciência que Jesus vai voltar, e ela deve vigiar na expectativa da volta de Jesus, e ela deve vigiar principalmente porque nenhum de nós sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus voltará. Por isso que Jesus falou da importância da vigilância. Por isso que a gente tem que vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus virá. Versículo 39 diz assim, entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse roubada. Se eu soubesse que hora o ladrão ia vir, eu não ia permitir, eu ia ficar ali. Como nós não sabemos, o que acontece? Nós temos que estar vigiando. Jesus vai voltar, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Por isso nós temos que estar
na expectativa, esperando a volta de Jesus. Esta é a primeira razão porque temos que vigiar. Segunda razão porque temos que vigiar é um mandamento de Jesus. Jesus mandou, Jesus ordenou, Jesus nos ensinou em sua palavra que nós devemos vigiar. Não é simplesmente porque temos que vigiar, é porque alguém importante, o dono da igreja, o Senhor Jesus, nos ensina em sua palavra que nós temos que vigiar. O versículo 40 que foi lido, né? Estejam também vocês preparados, atentos, vigiando, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não os espera. Esta é a razão porque a igreja deve vigiar. Ao mesmo tempo que a igreja deve buscar o poder de Deus, estar revestida do poder de Deus, pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor, ela também tem que estar na expectativa da volta de Jesus. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus virá. Existiam muitas pessoas, algumas denominações, alguns dos adventistas, que marcaram o dia da volta de Jesus. Pessoas venderam propriedades, bens, se vestiram de branco, ficaram em determinado lugar esperando a volta de Jesus. No determinado dia Jesus não veio, Jesus não apareceu, remarcaram a data e nunca deu certo. Jesus nunca revelou na sua palavra, Jesus nunca deixou na Bíblia o dia que ele virá. Ele ensinou e ele falou que ele voltará para arrebatar a igreja. Quando Jesus mesmo estava para ser assunto ao céu, que ele subiu ao céu, foi envolto numa nuvem branca e sumiu à vista dos olhos dos discípulos. Eles estavam olhando para cima. Jesus mandou 2 anjos e eles vieram até onde estavam os discípulos e disse: olha, assim como vocês viram o Senhor Jesus subir, ele também voltará. Mas ele não disse nem o dia e nem a hora da sua vinda. Você está esperando a volta de Jesus, irmãos? Glória a Deus. Você está aguardando o arrebatamento da igreja? Glória a Deus. Você acredita que Jesus voltará? Você acredita que além dele voltar, ele vai arrebatar a mim e a você? Nossos pais que morreram em Cristo? Então, nós devemos esperar a volta de Jesus, porque nós não sabemos o dia nem a hora. É um mandamento de Jesus, porque Jesus virá nos raptar, nos arrebatar na hora em que nós não sabemos. Nós devemos estar em vigilância, porque um dia Jesus virá como ladrão. O ladrão vem sem avisar, não é? O ladrão avisa uma Nicinha que vai: olha, dona Nicinha, doutor Natanael, amanhã, hoje à noite, às 12 horas ou 1 hora da madrugada, a senhora pode ficar preparada que eu vou entrar na sua casa e vou roubar tudo que tem lá dentro. Se ele fizesse isso, o que a senhora ia fazer? Ia ligar para a Polícia Federal, para a Polícia Estadual, ia acionar tudo que fosse necessário para guardar a sua casa. Mas ele não avisa, ele simplesmente aparece por lá, e se conseguir entrar na casa, ele rouba o que for que ele puder levar. Assim também será a vinda de Jesus. Jesus virá como um ladrão, ele não avisará. E a Bíblia diz que a vinda de Jesus será num abrir e fechar de olhos, né? Um piscar de olhos, o Senhor Jesus aparecerá. Olha, irmãos, vigiar é um mandamento de Deus, é um mandamento de Jesus. Jesus nos ensinou, deixou isso escrito na Bíblia, e deixou escrito para mim e para você, para a nossa edificação. Então, a mensagem de hoje é vigiar. Se nós vigiarmos, o que vai acontecer? Perseveremos e veremos muitas coisas. Quando o crente vigia, ele percebe muitas coisas. Ele percebe a ação do inimigo, ele percebe o soldado que está lá na sentinela, ele percebe: oh, tem algo ali aparecendo. Ele avisa logo: tem alguma coisa esquisita aparecendo ali. Porque ele está vigiando, ele está na sentinela, ele está de olhos abertos, olhando para um outro, lado e para outro. Crente também, quando ele vigia, ele percebe a ação não só de Deus, mas a ação do inimigo. Nós temos um inimigo cruel, sem amor, sem bondade, que faz de tudo para apagar a chama de Deus no nosso coração, para nos destruir. Mas quando nós estamos vigiando, nós percebemos a ação do inimigo. E quando nós percebemos porque a gente estava ou está vigiando, o que a gente faz? A gente trata de se cuidar.
cuidar mais ainda e de se defender, buscar as armaduras espirituais, buscar o revestimento de poder de Deus e assim vencermos o nosso inimigo. Quando nós estamos vigiando, nós percebemos a ação do nosso inimigo, nós percebemos a ação da carne e nós percebemos também a ação de Deus, porque vigiar é estar de olhos atentos. E às vezes nós estamos tão desapercebidos com a nossa vida, com a nossa luta, com a nossa dificuldade, com a prova que nós estamos passando, e os nossos olhos estão tão envolvidos com a prova, que a Bíblia não ensina que a gente tem que ficar olhando para a prova, e só que a Bíblia ensina que mesmo na prova nós temos que olhar para cima, ou seja, até na prova nós temos que estar vigiando, bendito seja o Senhor. E estando vigiando, nós percebemos também a ação de Deus. E quando a gente vigia, nossos olhos estão atentos, estão abertos, e nós percebemos a ação de Deus na nossa vida. E o que é que a gente faz quando percebe a ação de Deus? A gente glorifica a Deus, louva o nome do Senhor, exalta a Deus, porque mesmo em circunstâncias adversas, nós percebemos que Deus não deixou de nos amar, de cuidar de nós, de tratar de nós e de trabalhar em nosso favor. Bendito seja o Senhor. Percebemos a ação de Deus na nossa vida, em nosso favor, e percebemos a ação de Deus sobre aqueles que se levantam contra nós. Nós percebemos a ação de Deus. Olha lá, Deus está agindo, glória a Jesus, Deus é fiel, Deus falou. Por isso, irmão, que nós devemos vigiar. Ora, queridos irmãos, se vigiarmos, sabe o que vai acontecer? Nós ouviremos, vamos ouvir o toque da trombeta de Deus. Amém. Quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja, Jesus, ele vai aparecer nas nuvens, um alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Atenção, atenção, igreja de Jesus Cristo, o Rei está voltando. E a igreja, o crente que estiver vigiando, ele vai ouvir, ele vai perceber. O Espírito Santo vai dar um brado: igreja, aí vem a noiva, aí vem o cordeiro, cadê? Lá vem ele. E o que vai acontecer? Nós, os mortos em Cristo, vão ressuscitar primeiro, vão ser transformados em corpo de glória. Depois os vivos seremos arrebatados, os vivos vão ser arrebatados e vai subir ao encontro do Senhor Jesus. Esta é a importância de vigiar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se vigiarmos, seremos recompensados. Fomos arrebatados e receberemos os nossos galardões, a nossa recompensa. Glória tá? a Deus. Concluímos: vigiai, pois porque não sabeis o dia que virá o Filho do Homem, o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vigie no seu trabalho, vigie onde você estuda, vigie na sua casa. O lugar mais difícil de vigiar é em casa, na casa da gente. O lugar mais difícil de ser crente é em casa, viu? Ser crente aqui na igreja é uma bênção. Vocês estão entendendo, né? Sermos crente aqui na casa de Deus não é difícil, é fácil. Mas nós temos que vigiar também na casa de Deus, que tem hora que a gente fala, né? Que não é para falar. Mas em casa é o lugar mais difícil de ser crente. O lugar mais difícil de vigiarmos. E Jesus nos ensina que devemos vigiar. Amém. Vigie na sua casa, no seu trabalho, aonde você estuda. Vigie no dia a dia, porque Jesus breve virá e virá para arrebatar a igreja. E aqueles que estiverem desligados de Deus, de verdade, estou falando desligados de verdade mesmo, não ouvirão o toque da trombeta. Queridos, eu vou orar, depois vocês sentam. Vamos orar. Amém. Senhor, nesta noite, nós oramos a Ti, pedindo a Ti Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia. Nós somos crentes, nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador. Nós temos uma missão como igreja: pregar o Evangelho, ganhar vidas para Ti, curar os enfermos. Para realizarmos esta missão, precisamos nos dispor e precisamos, Pai bendito e amado, da Tua unção, do Teu poder. Nos usa, Senhor. Derrama o Teu poder sobre nós para fazermos a Tua missão. Nós não sabemos pregar, não sabemos orar, não sabemos cantar,
não sabemos louvar, não sabemos ensinar, não sabemos curar, não sabemos fazer praticamente nada, Senhor. Para fazer a obra de Deus, nós precisamos da capacitação do Senhor. Capacita-nos, Senhor, nos usa com poder, com sabedoria, nos usa, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo. Adorna-nos, Senhor, dos dons espirituais, nos usa para a glória e honra do Teu nome. E pedimos a Ti também, Pai, que nos prepare, nos dê graça para vigiarmos e estarmos atentos à vinda gloriosa de Jesus. Que adianta, Senhor amado, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida, perder a nossa alma? Eu quero morar no céu, eu quero ouvir o toque da trombeta, eu quero ser arrebatado se eu estiver vivo no dia do arrebatamento, ou eu quero ressuscitar se eu já tiver morrido em Cristo, mas eu quero, Senhor amado, subir ao encontro do Senhor. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero ser transformado em um corpo de glória, como diz a Tua palavra. Eu não quero ir para o inferno, Senhor, não. Eu quero ir para o céu, lugar de delícia, lugar de glória, de louvor eternamente. E o Senhor nos ensinou em Sua palavra que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor voltará. Ensine a cada um de nós a vigiar. Fale ao nosso coração, Senhor amado. Produza em minha vida, na vida de cada um de nós, o fruto do Teu Espírito Santo, o fruto do domínio próprio, que nos ajudará também a vigiar, Pai. É no nome do Senhor Jesus que pedimos também perdão dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aquebrante o nosso coração, de forma que venhamos confessar ao Senhor com sinceridade, com o coração arrependido dos nossos pecados e sentirmos o perdão dos mesmos. É no nome do Senhor Jesus que pedimos, Senhor, estas bênçãos para a Tua igreja, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti, desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém.